Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente aqui, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 5 de novembro, terça-feira em São Paulo, dia nublado aí por volta de 23 graus. Bom, ontem o comandante Robson anunciou lá em primeira mão a respeito de um vídeo do Xianfu que eu gostaria de comentar um pouco e tentar entender também como é que funciona essa questão aí do M-Bridge. Também o Xianfu abordou no canal dele sobre a questão de que os países estão realocando, trazendo de volta o seu ouro, ouro que sempre tradicionalmente ficava guardado em Londres, né? Veja, com relação ao BIS, né, a Banca Internacional de Settlements, de compensações, o Banco Internacional de Compensações, o BIS, que é comumente dito assim como Banco Central dos Bancos Centrais, né, e que, portanto, intermedia e controla as transações entre os bancos centrais dos países. Controla, portanto, o grande comércio internacional. Né? Veja, esse BIS aí acabou de tomar uma decisão, né? Eles vão sair da frente, vamos dizer assim, né? Dos BRICS, né? E isso vai mudar ou acelerar o jogo, né? Veja, a guerra econômica hoje ela é travada em múltiplas fronteiras, né? Ontem eu fiz um vídeo todo dedicado aí ao que pode se esperar de um governo do Trump, né? Que tipo de protecionismo ele vai praticar, inclusive contra o Brasil, né? E nós estamos numa época aí onde há uma corrida aí pelo domínio dos chips, né? Veja, e também temos aí um país dos BRICS que é fortemente sancionado e o Trump promete que vai levar a guerra comercial contra a China. Não sei como é que ele vai fazer isso. Ele também promete que vai acabar com a guerra da Ucrânia. Enfim, ele promete um monte de coisa, né? Bom, os Estados Unidos provavelmente, se o loiro for eleito, né, vai procurar uma guerra de comércio com a China, né? Por exemplo, como trazendo para casa a fabricação de produtos que são feitos lá na China. As fábricas, naturalmente, americanas, ele vai tentar trazer para os Estados Unidos. Então, veja só, os mesmos experts, né, que disseram que enviar a nossa indústria de fabricação inteira para a China era um grande negócio, estou falando dos Estados Unidos, né? Levar as nossas plantas fabris para a Ásia, e mesmo para o México, que está ali do lado dos Estados Unidos, né? Isso vai fazer com que os Estados Unidos fiquem muito mais rico, ele vai ficar muito mais próspero, né? Bom, eles estavam errados, né? Foi um erro fazer isso daí, né? E agora os mesmos experts estão dizendo para trazer de volta, né, as fábricas. Né? Bom, os orientais e os mexicanos, também o México, seguiram seus conselhos. E, bom, agora muitos americanos, parece que os americanos já não podem usufruir da boa vida, né, da época da Guerra Fria, né? Eles não podem ganhar aí um salário de classe média, mas o que acontece? Porque os chineses, os indianos, os indonésios e até os mexicanos fizeram sua lição de casa, né? Bom, o aspecto mais importante, então, aí é o fluxo de dinheiro. Aonde é que está havendo as transações? Bem, se alguém consegue controlar a transação, né, o comércio, e determina o fluxo do dinheiro, bom, vai influenciar o comércio global. Né? E se você não consegue interferir, né, nessa transação, né, se você já não sabe o que está acontecendo ali por baixo do pano, você não vai poder controlar. Né? Então veja como é que funciona essa questão. Por exemplo, os países estão assustados, né, com as sanções dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão boicotando aí os sistemas de pagamento com o sistema SWIFT, né? Está mesmo excluindo países aí do sistema, como eles fizeram com a Rússia, né? Então, as pessoas ficam preocupadas, né? Então, se você tem lá um banco nos Estados Unidos, né? Por exemplo, vamos supor, você é um banco turco, vai. Você quer negociar petróleo com a Rússia, então você vai tomar cuidado, né? Você não vai poder usar o sistema SWIFT, né? Porque a última coisa que os Estados Unidos quer, que Washington quer, é perder a hegemonia financeira. Veja por quê? Porque ele ainda tem essa hegemonia financeira, né? Ele não pode arriscar o dólar. O dólar é a grande coisa dos Estados Unidos. Veja, então o que acontece? As suas indústrias estão em colapso, hein? Dentro dos Estados Unidos. O seu sistema está em xeque. Veja, a gente falou aí sobre o que está acontecendo na Alemanha, né? Até mesmo a ThyssenKrupp, Audi, Volkswagen, uma porção de empresas lá estão falindo, né? Bom, então assim, os Estados Unidos sempre gozou aí de uma certa tranquilidade porque ele usa o seu dólar, né, para fazer os outros países pagarem por sua inflação, não é assim?
e sempre conseguindo trazer os seus valiosos lucros de volta para os Estados Unidos. Portanto, ele controla o fluxo do dinheiro, né, que é feito aí pelo sistema SWIFT. E aí que a China começa a ganhar terreno, né? Mesmo dentro do SWIFT, né? O yuan está crescendo, né? Veja, é claro que o dólar ainda é dominante no mundo, né? Mas assim, o sistema chinês e americano estão se equiparando já, né? Os países ao redor do mundo, né, já estão escolhendo o yuan, né? Então a China, veja só, a China é o maior parceiro comercial da maioria do mundo, não é assim? Bom, só que assim, segundo o que o Xianfu diz aí, o BIS pisou na bola, né? Deu uma rata, né? Como é que se diz, né? Veja, então o BIS, tido como banco central dos bancos centrais, o que ele faz? Ele vai dizer, ó, vocês podem usar então o sistema M-Bridge, vocês não vão poder usar o SWIFT, né? Mas deixou em aberto para eles usar o M-Bridge. Bom, e a maioria desses países aí são países BRICS, né? Bom, no momento em que o BIS, segundo o que se disse, né, o Putin mencionou o BIS como um parceiro dos BRICS, né? O que o BIS fez? Deve ter levado uma dura lá dos banqueiros Casares, né, e decidiu tirar o time, né? E a Banca Internacional de Settlements, de compensações, deixou de lado o projeto M-Bridge. Então eles estão deixando para os BRICS, né, o M-Bridge. Então o M-Bridge vai agora ser gerido pela China, né? Entendam o quão grande é esse erro aí para o Ocidente, né? Veja, é uma verdadeira caixa preta aí para o comércio. Você não vai mais poder saber o que está acontecendo ali, né? Veja, então o que acontece? Os bancos centrais se conectam com outros bancos centrais, né? E funciona como um intermediário aí o sistema M-Bridge. Então, por exemplo, se eu vou vender café, laranja, o gado, soja, sorgo para a China, eu falei bastante sobre esse sistema ontem, né? Você não vai precisar passar pelo sistema SWIFT. Os Estados Unidos não vai conseguir monitorar e saber o que está acontecendo ali, né? Veja, então esse é o momento em que o sistema de pagamento ocidental passa para a mão dos chineses, né? Por exemplo, o HSBC, né? Por exemplo, ele vai usar um sistema de pagamento em yuan sem precisar prestar contas ao BIS. Ele não vai poder ser monitorado, já que ele tirou o time, né? Então o M-Bridge ele conecta aí as bancas comerciais, as instituições financeiras e as empresas, né? Isso permite que uma entidade comercial faça negócio com a China, mesmo que o seu país esteja cortado do SWIFT. Esse que é o ponto, né? Então você tem uma ligação direta do teu banco central com outro banco central sem passar pela intermediação, aí, pelo controle, pela vigilância, pela fiscalização do BIS. Pode ser feito sem a supervisão do BIS. Então foi assim que eu entendi, né? Veja, o que é assustador para o oeste coletivo, né, o ocidente coletivo, é que outros países aí vão querer usar, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, países que são ricos em petróleo, né? É claro que a China vai começar a usar o M-Bridge para resolver o mercado de petróleo sem usar o dólar, né? Daí o ministro saudita disse que a Arábia Saudita está aberta à ideia de negociar com a China em yuan, seria o petro-yuan, né? Bom, isso ainda não foi feito oficialmente, né, segundo o que se disse aí, né? Há uma grande instabilidade no Oriente Médio. A Arábia Saudita ainda não consegue fazer isso abertamente, claramente, né? Veja, eles ainda são um país fortemente dominado pelos Estados Unidos, por causa, inclusive, do conflito Irã-Israel, né? Contudo, o sistema M-Bridge pode tornar as coisas mais fáceis, né? Veja, os pagamentos entre os bancos centrais podem ser feitos. Então, o bispo parece que cometeu um erro. Bom, será que é um erro ou é uma coisa de propósito, né? Bom, se eu fosse os Estados Unidos, eu gostaria de monitorar o que a China faz, né? Lá dentro do M-Bridge, né? Uma vez que nesse momento o progresso do M-Bridge vai ser feito no escuro, né? Veja, então a China consome muito petróleo aí, né? Do Oriente Médio, né? Veja, Beijing é o maior comprador do precioso óleo de pedra, né? Dos sauditas. As vendas disparam, né? A China compra aí 50 bilhões de dólares de petróleo por ano, né? 85% das exportações sauditas é para a China. Bom, e agora que o M-Bridge está nas mãos da China e os sauditas também podem usar, o que vai acontecer? Bom, a lógica é que os seus bancos centrais vão se coordenar e vão prover, aí, inclusive, os futuros negócios, né? Bom, então esse é o primeiro ponto ali abordado no canal do Cianfu, que é um canal que eu estou seguindo já faz um tempo, né? De vez em quando eu trago aqui para o canal.
quando é uma coisa que chama atenção por causa assim do seu potencial, né? Veja, agora com relação ao ouro, né? Por exemplo, a Índia então tem 860 toneladas de ouro, 510 estão na Índia, quer dizer, eles mesmos guardam a maior parte do seu ouro, mas eles estão trazendo 100 toneladas e parece que vão trazer mais 100, que está guardado lá em Londres. Por quê? Porque Londres é o grande lugar onde se guarda o ouro, né? Eles têm aí um século de Império Britânico aí para convencer os países de que é seguro guardar o ouro em Londres, né? Bom, então o ouro está no Reino Unido, né? Então veja, imagine se os países ao redor do mundo começam a repatriar o seu ouro, né? Bom, eu não sou um grande proprietário de ouro, né? Mas eu tenho algumas toneladas aqui, né? Vocês estão vendo, são os meus livros, né? Bom, mas assim, se você não guarda o seu ouro, você não tem o seu ouro, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? Assim, se ele está guardado em Londres, né? Então, e se, por exemplo, você se tornar uma persona non grata ali, como aconteceu com a Índia, com a Venezuela, né? Fala, não, sua eleição foi discutível, nós não podemos liberar o seu ouro porque você não é um presidente, falando do Maduro, né? Você não é um presidente representativo, parece que houve fraude na sua eleição, e é isso que está por trás, né? Então nós não vamos poder entregar o seu ouro, né? Então tem argumentação jurídica, né? Porque tudo cai no campo da jurídico internacional, né? Bom, eu acho que o Brasil precisa guardar o seu próprio ouro, né? Bom, pessoal, então assim, segunda parte do vídeo aqui, vou falar aí sobre, bom, hoje temos eleição lá, né, nos Estados Unidos. O vídeo de ontem foi todinho dedicado aí ao que pode significar uma reeleição do McDonald, né? Mas enfim, veja só, houve uma declaração assim um tanto polêmica, né, no dia 28 de outubro, né, do general Mark Milley, que é um nome famoso aí, foi chefe das Forças Armadas do Pentágono, né? E agora ele é um conselheiro do JP Morgan Chase. Você vê como é que ele sai do âmbito militar e se torna um conselheiro econômico, né? O general Mark Milley foi um colaborador, inclusive no governo Trump, depois no governo Biden, né? Bom, ele disse o seguinte, olha, que agora existem três superpotências no mundo: os Estados Unidos, a Rússia e a China. E o general ainda completou: agora nós estamos num mundo multipolar. Veja, então, o argumento aí do Alexander Dugin já entrou na cabeça de um poderoso general americano. Bom, isso é uma mudança de paradigma, hein? Veja, não é qualquer um que está dizendo, é um general poderoso, né? Veja, ele está dizendo, então, ele não vai dizer que os Estados Unidos é o chefe do mundo, é o xerife do mundo, que os Estados Unidos são excepcionais, lindos, maravilhosos. Veja, ele é a terra do Rambo, Rock, um lutador. Navy SEALs, pessoal, Rangers do espaço. Não, nada disso. Ele está dizendo que os Estados Unidos, Rússia e China se equivalem, que cada um se basta e é soberano por si mesmo. Eles estão admitindo isso. O general Mark Milley emite esse diagnóstico. Isso foi alguns dias depois que terminou lá a cúpula dos BRICS, lá em Kazan. Eu fiz vídeos também sobre esse tema aí, né? Bom, essa cúpula do Kazan, dos BRICS em Kazan foi bastante boicotada aqui, né? Pelo Ocidente, aí, que mal mencionou os BRICS, né, na grande mídia ocidental, né? Veja, em relação à China, o general disse que a taxa de crescimento e as ambições militares fazem da China o único país que tem a capacidade para desafiar a posição dos Estados Unidos em escala global. Bom, então ele afirmou, vejam o detalhe aí, que os Estados Unidos é o top das galáxias, né? Mas que a China vai poder alcançar um dia e tá. Quer dizer, então ele diz assim, olha, os Estados Unidos é o maior do mundo, é hegemônico, mas vamos tomar cuidado, hein? Veja, nós não podemos ficar sem um inimigo, né, que poderá tomar a nossa hegemonia lá na frente, né? Bom, em relação à Rússia, veja, ele argumentou que a Rússia é uma ameaça aos Estados Unidos. Por quê? Porque ela possui um grande número de armas nucleares, né? Além disso, a Rússia está envolvida aí na maior guerra que ocorre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia, né? A Rússia é vista então como uma ameaça militar, mas o general não mencionou, né, que a Rússia lidera em mísseis hipersônicos, né? Ele também não falou nada sobre a inteligência artificial chinesa, né? Bom, militar, né? Bom, veja, há um ano o New York Times dizia que existem agora três superpotências nucleares.
chamou isso de Era da Nova Estratégia. Eles adoram esses títulos bonitos, né? Esses rótulos, né? Até que surja um outro rótulo mais interessante, né? Então eles replicam aquele rótulo, né? Aí se falou em tripolaridade geoestratégica, né? Bom, e depois falaram em estabilidade estratégica. Esse foi criado pela Rand Corporation, né? Bom, o general Mark Milley, então, ele define a segurança nacional dos Estados Unidos em duas áreas: o poder militar e o poder econômico. É engraçado ele não ter mencionado o poder político, né? Bom, o problema aqui é o seguinte: a maioria dos analistas militares colocam a Rússia agora como a primeira superpotência militar do mundo. Veja, isso é aceito, por exemplo, por uma revista especializada, a US News and World Report. E no que tange ao poder econômico, veja, a China está prestes a ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, o PIB nominal. Veja, o PIB aí, com o poder de paridade de compra, o poder de paridade de preço, ela já ultrapassou os Estados Unidos. Talvez em 25% a mais, né? Bom, a verdade é que o grande poder dos Estados Unidos é o dólar, né? Agora com o M-Bridge aí, com a realocação de ouro, bom, nós estamos num mundo em rápida mudança. Bom, terceira parte do nosso vídeo hoje, então vamos também retomar aí a questão do Trump ou Kamala. Bom, tanto faz. Veja, na verdade, assim, o próximo passo aí com o Trump ou com o Kamala é mudar a Constituição dos Estados Unidos, né? Alguma coisa parecida com o Patriot Act, depois que caiu aquelas torres gêmeas lá em 2001, né? Bom, o Estado profundo, veja só, vamos entender isso aí, hein? Desviou trilhões de dólares. Ele vem desviando há bastante tempo, o Estado profundo, né? Veja, ele tem uma tecnologia avançada aí, né? E ele precisa de uma reforma da Constituição, né? Então existe vamos dizer, uma crise invisível ocorrendo nos Estados Unidos há muito tempo, né? Veja, o governo dos Estados Unidos não consegue dar conta que desapareceu 52 bilhões de dólares. Veja, então vamos dizer, fraudes eletrônicas acontecem comumente nos Estados Unidos, né? É um problema antigo aí nos Estados Unidos. Bom, por exemplo, um dado oficial aí diz que no ano passado, 2023, desapareceram ou perderam ou foram gastos através de fraudes na internet, conforme relatado pelas próprias vítimas, né? 12 mil bilhões de dólares, né? Veja só, isso aí é. Na época do Covid, diz que o número de fraudes que houve nos Estados Unidos foi de mais de 100 bilhões de dólares, né? Bom, qual é o papel que figuras como Elon Musk e Peter Thiel desempenham nesse sistema aí de desvio de dinheiro? Então vamos entrar nesse campo aqui, né, já na terceira parte do nosso vídeo. Veja, a economia dos Estados Unidos, ela tem sido manipulada há muito tempo. E hoje você tem aí um problema que a classe média americana não consegue mais manter o seu padrão de vida, né? E o poder ele vai se concentrando em poucas mãos, né? Cada vez mais. Então, esse sistema de fraude, vou falar sobre o sistema de fraude. Veja, ele começou com a Reserva Federal, com o Banco Central dos Estados Unidos. Bom, a boca pequena aqui é bom que se diga que os principais banqueiros que se opunham a um Banco Central norte-americano controlado desde Londres pela família Khazar, né, famosa lá, dos Rothschild, né? Veja, esses banqueiros aí, existia um grupo de banqueiros nos Estados Unidos que queria um banco totalmente norte-americano, estadunidense, 100% controlado pelo governo constituído dos Estados Unidos. Pois bem, então aí o que acontece? Esses que são pró-Estados Unidos, né, eles estavam naquele famoso navio lá que afundou, né, um dia antes da oficialização do FED, do Federal Reserve, o Titanic. Veja, tem teoria, tem bibliografia aí sobre esta teoria da conspiração, que não é uma teoria, mas é uma conspiração, né? Uma conspiração realizada, né? Então, desde a criação da Reserva Federal, em 1913, houve o fomento, o patrocínio, né? O estímulo de crises nos Estados Unidos. Uma dessas crises famosas, né, foi a crise de 29, né? Então, as crises, então, elas deixam aí uma série de consequências. Por exemplo, alta de juros, alta de impostos, inflação. E quem é que vai pagar essa conta? O cidadão, o contribuinte americano, né? Então, através de dívidas constantes aí, de políticas inflacionárias, o Deep State, o Estado profundo, desviou ao longo de grandes crises bilhões de dólares. Para que ele precisa de desviar? E como é que ele consegue desviar, né? Para financiar projetos secretos. Por exemplo, uma nova arma,
né, que vai fazer assim o top das galáxias, né? Ou fazer uma base lunar, por exemplo, o projeto Apollo, né? Ou invadir um país, de repente, né? Ou construir uma infraestrutura de controle, de vigilância global. Aliás, parece que agora a embaixada dos Estados Unidos nega que vai fazer um bunker com 9 andares no subsolo de Brasília. Bom, eu também negaria se fosse ele, né? Aliás, se eu fosse fazer, eu negaria, né? Bom, uma teoria recorrente aí, interessante, talvez eu aborde isso em algum tema aí, em algum vídeo do canal. Veja, o relato do Almirante Byrd. Esse é um tema assim preferido aí pelos que os que querem uma fonte confiável, né, sobre a Antártica, né, é que a elite profunda aí do Deep State investe pesadamente em regiões remotíssimas da Antártica, inclusive em bases subterrâneas, né, bem como em regiões que estariam além dos mapas conhecidos por todo mundo. Você sabe que existem mapas de terras além da borda, né, que é também um tema aí tido como teoria da conspiração, mas que eu acho que não é teoria não, né? Bom, o desaparecimento então de 52 bilhões de dólares e que o controlador geral aí, o procurador geral dos Estados Unidos não consegue achar esse dinheiro, né? Bom, não está comigo, viu? Bom, sem nenhuma justificação, não é um erro administrativo. Veja, é uma estratégia recorrente aí, de longo prazo. A finalidade do desvio é muito outra. Eles querem criar um sistema de vigilância e de controle global desde as sombras, né? E para selar esse poder aí, evitar qualquer tipo de responsabilização, o Estado Profundo promove então uma reforma constitucional, né, para garantir permanentemente, né, o seu poder, né? Então, do ponto de vista do Deep State, não importa muito quem vai ganhar a eleição hoje nos Estados Unidos, né? Veja, esse sistema aí de desvio foi chamado de estratégia financeira de desvio de fundos, e que ele é levado a cabo através de crises cíclicas. Então vamos pensar, por exemplo, esse processo começou com a Reserva Federal em 1913. O primeiro grande desvio ocorre na Grande Depressão de 29. Um outro grande desvio ocorre em 2008, a chamada crise imobiliária. E um outro grande desvio ocorre na época do Covid. Veja, em todos esses momentos houve recessão, o governo interveio massivamente, imprimiu montanhas de dólar, resgatou empresas que estavam falindo, bancos. E quem é que vai pagar isso? Pela má gestão? Bem, o peso dos resgates foi totalmente pago pelos contribuintes, né? Então veja, então eles têm um sistema ali de corrupção, né, que é perfeito para fazer bilhões de dólares desaparecerem, né? E a controladoria lá, a procuradoria da fazenda deles lá, né, estimou aí que 52 bilhões de dólares agora não podem ser explicados ou justificados de nenhum modo, né? Então isso aí seria uma falha do sistema, um erro contábil, uma perda de fundos. Veja, então na verdade essa elite, ela faz isso comumente e faz isso no longo prazo, né? Veja, nós normalmente nós dizemos que é um deep state, né? Essa elite profunda, e ela desvia recursos públicos para financiar projetos secretos, né, que estão fora da vista do público. Ou seja, ela opera uma economia paralela em seu próprio benefício. Então, para sustentar essa estrutura aí de financiamento oculto, a elite ela precisa de uma inflação. A inflação é uma ferramenta de controle, né? Porque a inflação ela é promovida através de políticas de expansão da moeda, de empréstimos a fundo perdido, e o dinheiro perde então o seu valor, né? E com isso as perdas aí de valor do dinheiro é menos perceptível, né? A inflação ela faz parte do contexto, né? Então o que acontece com a inflação? Ela aumenta o custo de vida, ela reduz o poder de compra, né? Então, num ambiente inflacionário, a pessoa está mais preocupada em quê? Em satisfazer as necessidades do dia a dia, né? Veja, você tem preços que estão sempre aumentando, o dinheiro está desvalorizando, né? Isso aí você acaba se prendendo nisso, né? Então você não está preocupado assim, desviou 52 bilhões de dólares, o que eu vou fazer? Não, você não vai pensar nisso. Você vai pensar no preço da carne moída, no preço da água e por aí vai, né? Então, essa inflação ela facilita transferir o resgate que eles fazem para os cidadãos, na verdade que eles fazem para os bancos, né, transferir o fardo desse resgate para os cidadãos, né? Então é o cidadão que vai pagar a conta da inflação.
O sistema paralelo, então, cresce à sombra do sistema contábil, do sistema fiscal, do sistema econômico, do sistema financeiro oficial. Ele ocorre à sombra, assim, né? Como uma espécie de assombração, né, no fundo do sistema, né? É claro que não é interessante aí para os DGs, né, para os dominadores globais, para os controladores aí do sistema do Deep State, que haja uma instabilidade social, né? Em geral, eles não querem o caos social, né, porque vai resvalar neles, né? Então, por exemplo, se o descontentamento crescer muito de um modo incontrolável, pode ter guerra civil, né? Então, esse modelo de desvio periódico aí, ele tem que ser feito acoplado à inflação, né? Então, se eles querem criar um sistema de controle de vigilância, por exemplo, para gerenciar a própria narrativa, né, e manipular as percepções aí da população, né? Justamente também para evitar aí o caos social, né? Bom, então nesse cenário aí onde você vai ter tecnologias aí de vigilância, vamos falar então sobre o papel do Elon Musk e do Peter Thiel, né? Que são indivíduos famosos, aí, formadores de opinião, né? Veja, o controle do Deep State é possível através de tecnologia. E aí é que entra o Elon Musk e o Peter Thiel, né? Veja, eles desempenham um papel aí importante. O Musk tem lá a empresa Neuralink, né? Então ele começou com essa ideia aí de implante cerebral, né? Veja, começou a como vender isso como uma espécie de interface entre o homem e a máquina, né? Então teria uma grande capacidade aí, um potencial, vamos dizer, de controle mental, né? E aí foi testado no macaco, no chimpanzé, né, com chip, né? Então implementa no chimpanzé, mas depois ele vai implantar em você, em mim, né? Bom, não vamos permitir que isso aconteça, hein, pessoal? Né? O Neuralink foi testado em chimpanzé e depois ele vai ser testado em seres humanos. Já estão testando em seres humanos, abrindo a porta aí para uma manipulação do próprio pensamento da pessoa, da própria decisão do que fazer, né? Claro, ela vai melhorar a sua conectividade, você vai ter mais saúde, você vai ter uma memória melhor, né? Vamos colocar o chip, você vai ficar mais inteligente, hein? A gente pode colocar aí no seu chip um pacote de artes marciais, né? Você pode falar 15 línguas. Será? Será que é verdade? Será que você não vai ficar completamente pinel, hein? Bom, e o Musk é o garoto propaganda, né? Veja, o Musk é um cara que ele não tem conhecimento científico algum, né? Ele sequer tem um conhecimento aí de engenharia, né? Mas ele é vendido como o homem mais inteligente do mundo, o homem mais rico do planeta Terra, o indivíduo que mais defende a liberdade de expressão lá no seu X, né? Será que é verdade? O seu querido X aí bloqueou centenas de milhares de contas pró-palestinas, né? E mesmo de palestinos, são bloqueados lá no X. Esse é o cara que vai defender a liberdade de expressão? Por exemplo, colocando um chip no teu cérebro, né? Ele vai defender a tua liberdade de expressão, né? Bom, e aí o Peter Thiel, quem que é? Bom, esse é um verdadeiro cara de filme, de série de conspiração americana, né? Veja, ele tem uma empresa chamada Palantir, né? E essa empresa aí, esse software poderoso aí, ele faz uma análise, uma varredura, ele é uma ferramenta de análise do Big Data. Então qualquer pessoa que usa a internet, né? Todo mundo usa a internet, né? Então ele deixa lá dados, deixa lá um rastro, né? Onde é que você teve, o que você comprou, que sites que você navega, né? Dados que permitem uma vigilância total aí do indivíduo, né? Bom, e daí ele faz aí uma classificação, né, do indivíduo, né? Classifica o indivíduo, né? Veja, essa classificação ela é pensada, né? Em função de todos os dados que você deixa ali no sistema, né? Claro que a finalidade, então, qual que é? A segurança nacional, a defesa dos interesses nacionais, né? Veja, a Palantir fornece ao Deep State, então, uma tecnologia que pode coletar, processar, analisar dados em uma escala sem precedentes, né? Sistema de coleta de dados, né? Que vai perseguir o dia a dia da pessoa, né? É um sistema de controle sofisticado, né? O que o cara comprou no mercado tem dados médicos, né? Tem dados jurídicos aí, dados fiscais, sociais, acadêmicos, né? O indivíduo defendeu tese, está lá no banco de teses, de dissertações lá da USP, sei lá. Enquanto que o Musk e o Thiel apresentam essas inovações como sendo extremamente benéficas para a sociedade. Veja, essas tecnologias de controle são peças fundamentais para o Deep State, para controlar toda a população. E aí aparece o J.D. Vance, que é o vice do Trump, né? Veja, esse J.D. Vance ele foi financiado por Peter Thiel e também pelo Elon Musk, que é um dos financiadores de campanha do McDonald's, né?
Veja, para muitos de nós, isso aí é uma coisa assustadora, né? Uma ameaça, né? Veja, é uma visão de mundo autocrática, né? Esses indivíduos agora são chamados de broligarcas. Broligarcas, eu vou dizer o que é broligarca já já. Veja, então eles querem alterar a Constituição dos Estados Unidos. Por isso que eu disse, não importa se é o Trump ou a Harris, né? Os dois são favoráveis a mudar a Constituição, né? Porque nós precisamos de controlar a imigração, é preciso ter um controle de armas, é preciso controlar as alterações climáticas, ou é preciso ter um equilíbrio entre os poderes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Por exemplo, bom, para a elite oculta não basta desviar os fundos e manter a inflação como uma estratégia de encobrimento, eles precisam também de mudar a Constituição, né? Porque aí eles podem agir sem serem responsabilizados, eles podem agir de maneira encoberta, né? Por quê? Porque a Constituição não permite que o governo atue sem transparência, né? E também não permite que você elimine os direitos fundamentais dos cidadãos, né? Então, por exemplo, o que acontece? Veja, imagine então que você determine aí na Constituição que a propriedade é privada só até um certo ponto, né? Ou então a informação pública, né? Ela não tem mais, vamos dizer, você não tem mais acesso à informação. Veja, eu acho que isso aí é um tanto quanto absurdo, porque já é assim. Veja, a propriedade é privada só até um certo ponto mesmo, né? E nós temos um sócio aí, né, no nosso cargo, que é o IPVA, temos um sócio na nossa casa, que é o IPTU, e por aí vai, né? Sem falar nos impostos exorbitantes que recaem sobre a classe média, né? Falei também sobre esse tema ontem, né? Veja, e a informação pública, ela é pública? Veja, ela só é pública se não for classificada, hein? As agências de inteligência classificam, né? Então, nas agências de inteligência, elas respondem aqui ao Deep State, né? Então, assim, eles querem, na verdade, criar um quadro jurídico aí, mudando a Constituição dos Estados Unidos, para que possam fazer o que quiserem sem precisar prestar contas jamais diante do aparato jurídico atual, né? Então a ideia, então, como eu disse, é acabar a pretensão à propriedade privada e controlar todo o acesso à informação pública, né? Então vamos ver então se eles vão conseguir, né? Se eles vão consolidar o sistema de controle centralizado, blindando aí o uso de tecnologias aí de vigilância e controle mental sem qualquer responsabilização, né? E consolidando o poder aí de uma elite que vai poder controlar aí na frente de um notebook aí inacessível, né, sem temer qualquer consequência, né? Desviar recursos para fazerem projetos, sabe-se lá Deus onde, né? Bom, pessoal, já estamos aí no final do nosso vídeo, então abordei esses temas aí, espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. Bom, amanhã então ainda não vai ter o resultado da eleição, né? Depois vai começar toda aquela novela. Se não me engano, a última eleição levou um mês para sair o resultado, né? Bom, essa aí, vários analistas estão dizendo que o Trump já levou, né? Mas outros dizem que está pau a pau, né? Porque eles precisam criar aquele clima, né? Olha, será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Para as pessoas ficarem assim, quase em estado de hipnose coletiva, preocupadíssimos com quem que vai ganhar, porque o mundo vai mudar assim completamente da água para o vinho, se um ganhar, se o outro perder. Bom, vamos ver, né? Amanhã provavelmente eu vou abordar esse tema e outros temas, né? Vamos ver, ainda não fiz nenhum texto para amanhã, né? Vou fazer amanhã na parte da manhã, né? Pessoal, então muito obrigado aí por sua presença, façam seus comentários no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal, se não tiver já segue, hein? Pessoal, aciona o sininho aí para dar aquela força, né? O sininho das notificações aí do YouTube, façam comentários. Se você gostou do vídeo, replique-o nas suas redes sociais, né? Pode ser até no Zap, né? Por exemplo, eu no Zap eu tenho um grupo que ele é de extremo direita e tem um grupo que é de extremo esquerda, né? Raramente eu posto alguma coisa ali, eu só fico meio que observando, né, a guerra fratricida, né, entre os que acham que uma coisa é excepcionalmente eh, boa e outra excepcionalmente má, né? E é exatamente a mesma. Bom, eu acho até que, bom, nem vou comentar isso daí, nem é bom, né? Nós estamos num clima aqui, né, agradável e vamos manter a nossa sanidade mental, não vamos entrar nessa briga aí dos dois neurônios, né? Vamos deixar isso por Neuralink, né? Não, Deus nos livre, né? Pessoal, então muito obrigado aí a todos.
Tem maiores informações aí na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal, tá aí o Pix também na descrição. Então hoje vamos ficando por aqui. Obrigado a todos e até a próxima e fiquem com Deus.